Bom, pessoal, a estimativa de rinocerontes que existem no mundo são cerca de 27 mil rinocerontes no mundo. No entanto, a população de rinocerontes está ameaçada pela caça ilegal, que é motivada pela procura dos seus cornos, usados na medicina tradicional na Ásia. Bom, rinoceronte branco do sul são 20 mil exemplares em risco de extinção. Os rinocerontes, 5 mil exemplares, são dos animais mais ameaçados do mundo. O rinoceronte negro. Porque tem o rinoceronte negro, tem o rinoceronte branco do sul e tem o rinoceronte Sumatra, que é entre 37 e 47 exemplares. Na África, abriga 80% dos rinocerontes do mundo. A caça furtiva atingiu um nível crítico entre 2014 e 2017, com cerca de 1.000 rinocerontes mortos a cada ano. Em 2023, a África do Sul registrou 499 mortes, 11% a mais do que 2022. Os rinocerontes são mamíferos herbívoros de grande porte, com pele grossa e cornos. Existem 5 espécies de rinoceronte: rinoceronte branco, rinoceronte negro, rinoceronte de Sumatra, rinoceronte de Java e rinocerontes indianos. Agora, qual rinoceronte foi o mais extinto, né? O rinoceronte Sudão. O último rinoceronte branco do norte macho foi sacrificado em março de 2018, aos 45 anos, após sofrer uma piora em seu quadro de saúde. Agora restam apenas 2 animais da subespécie, 2 fêmeas, neta e filha de Sudão, sendo uma delas infértil e a outra incapaz de reproduzir sozinha. Outra curiosidade é como os rinocerontes enxergam. Bom, o rinoceronte negro não enxergam muito bem, os negros, mas têm um olfato aguçado e usam isso como sua principal forma de comunicação. Bom, a pergunta que não quer calar: existe rinoceronte no Brasil? Bom, a espécie de Luna é africana, é ameaçada de extinção. O rinoceronte nasceu em 4 de maio de 1970 e chegou aos zoológicos de Belo Horizonte em dezembro de 1972, vinda então da Alemanha Ocidental. Vive sozinha, teve 2 companheiros ao longo da vida na capital mineira e não teve filhotes. Essa foi a primeira espécie de rinoceronte que chegou no Brasil, que foi 4 de maio de 1970. Muitos fazem confusão pensando que tem rinoceronte na Amazônia, mas não tem, não existe. Existe uma outra espécie parecida pelo seu porte e o tamanho, que é a anta, que é o maior animal da Amazônia. Uma mistura de rinoceronte com cavalo. Então tem pessoas que fazem essa confusão, mas não existe assim, que nasceu aqui no Brasil. Não tem na Amazonas. Tem uma espécie parecida, assim, pelo tamanho, o porte, que é a anta, que é uma mistura de rinoceronte com cavalo. Bom, quantas vezes o rinoceronte cruza? Como grandes mamíferos, todos os rinocerontes têm taxas de reprodução lenta. Eles dão à luz apenas a um filhote por vez, a cada 2 a 4 anos, de 2 a 4 anos. É o seu período de gestação, que pode durar até 16 meses. Os rinocerontes fêmeas costumam dar à luz a um filhote a cada 2 ou 3 anos, ou pode ser a 4 anos. A gestação também pode durar ainda mais do que 160 meses. Pode durar também 420
e 570 dias. Os filhotes de rinoceronte nascem ativos e pesam entre 40 a 60 quilos. São amamentados por cerca de 20 meses e permanecem com a mãe por cerca de 3 anos, até o nascimento de um novo filhote. A maturidade sexual do rinoceronte fêmeas ocorre por volta de 4 a 6 anos de idade, enquanto os machos atingem a maturidade entre 7 e 10 anos. Qual será a velocidade que corre um rinoceronte? Bom, a velocidade máxima da espécie de rinoceronte. O rinoceronte branco é o maior de todos. Os rinocerontes modernos disparam entre 40 a 50 km por hora, enquanto o rinoceronte negro, que é o menor, pode atingir 55 km por hora. Essa é a velocidade do rinoceronte. Os rinocerontes são herbívoros, ou seja, se alimentam de plantas e folhas. A dieta deles varia de acordo com a espécie ou local onde vivem. Os rinocerontes africanos procuram comidas perto do solo. Os rinocerontes asiáticos preferem as folhas das árvores. A alimentação dos rinocerontes inclui gramíneas, galhos, ramos e caules. Os rinocerontes são mamíferos de grande porte que vivem em savanas ou florestas, onde possam encontrar água diariamente. Eles são arquitetos de ecossistemas e equilibrando. Os rinocerontes vivem geralmente isolados em savanas ou florestas onde possam encontrar água diariamente. São especialmente protegidos na África por fazerem parte de um grupo dos 5 grandes mamíferos selvagens de grande porte mais difíceis de serem caçados pelo homem, sendo então uma das grandes atrações turísticas do continente africano, né? Que essa parte aqui tem essa proteção, né? Para tentar manter essa espécie, né? E não ficar extinta, né? Sobre os rinocerontes. Outra situação também, dados, né, registrados que em 1960, pouco antes do nascimento do Sudã, existiam no planeta 2.000 rinocerontes brancos do norte vivos. Uma década depois, eram apenas 700 rinocerontes. Agora restam apenas 2 fêmeas, que são as filhas Nanja e Fatu. Isso, nesse caso, é a espécie de rinoceronte branco, né? Que infelizmente, né, o país registrou, né? Que por ano, né? Assim conforme foi os anos, né, principalmente em 2022, 492 mortes por ano da espécie. 11% a mais de números, né? Infelizmente, é quase 500 rinocerontes que morrem por ano. Que morreram, né, por ano. Então, por isso que agora está tendo uma proteção ambiental por uma parte da África para proteger essa espécie e não deixar essa espécie acabar, né, dos rinocerontes. Até porque o tempo de gestação é muito tempo, né? Depende muito, né? Entre um ano, entre 2, 3, 4 anos para nascer um filhote. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, me dá aquela moral. Coisas do mundo e diversidade. Sempre tem novidades no mundo animal. Essa linda ave se chama arpia. Arpia é uma ave de rapina do mundo. É a maior ave de rapina do mundo, com mais de 1 metro de comprimento e envergadura de mais de 2 metros. É uma espécie rara e difícil de ser vista, pois vive solitária ou aos pares na copa das árvores. A arpia também é conhecida como gavião real.
Essa espécie vive em florestas tropicais densas, principalmente na Amazônia, no México, na Argentina e em quase todo o território brasileiro. Também pode ser encontrada em encraves florestais no Cerrado e no Pantanal. A arpia é a maior ave de rapina do mundo, com mais de 1 metro de comprimento e envergadura de mais de 2 metros. É uma espécie rara e difícil de ser vista. A localização dessa espécie de arpia abrange toda a América Latina, com preferência para as áreas tropicais. No Brasil, a espécie é encontrada principalmente na Amazonas. Antes do avanço do desmatamento, essas aves podiam ser vistas no Paraná, Rio Grande do Sul e na Mata Atlântica. Muito interessante a sua alimentação. Com um pouco mais de 1 metro de altura, 9 quilos e 2,5 metros de envergadura, a arpia tem uma dieta restrita e vive mais de 50 anos. Come principalmente bichos preguiça, macacos prego e macacos barrigudos cinzentos, que encontra no alto das árvores. Essa espécie é considerada a ave de rapina mais forte do mundo, caracterizando-se pelas suas pernas grossas, dedos fortes, garras grandes e bico cinza escuro com formato de gancho. As árpias, em grego, são criaturas da mitologia grega, frequentemente representadas como aves de rapina com rostos de mulher e seios. Na história do Jason, as árpias foram enviadas para punir os cegos, rei Trásio Finel, roubando-lhe comida e todas as refeições. Ela representa um símbolo grego. Essa espécie pode viver até 56 anos. A rapina é uma águia mais volumosa e densa que existe. Logo, ela é mais pesada e maior. A espécie mexicana tem apenas a maior envergadura de asas, por ter asas mais longas. A maior população de árpias fora de seu ambiental natural está no Brasil, com 139 espécies individuais em 40 instituições. Segundo a pesquisa do INPA, a reprodução da espécie em cativeiro para reintrodução na natureza como estratégia de conservação precisa ainda ser analisada com cuidado e não é a prioridade do projeto Arpia. Mas mesmo assim tem que ter todo o tratamento, todas as pesquisas sobre essa espécie. É um animal carnívoro e do topo da cadeia alimentar, cuja velocidade máxima de voo pode atingir 80 km por hora. A maioria das águias capturam presas pequenas, que pesam 300 gramas ou até no máximo 7 kg. E a mesma espécie que capturam bugiões e macacos, de 3 a 7 kg, como a árpia. Não representam nenhum risco ao ser humano, sendo pouco provável um ataque contra crianças. A época de reprodução dessa espécie, a árpia, ocorre entre abril ou maio e dezembro ou janeiro. A fêmea põe 2 ovos brancos, que são incubados por cerca de 56 dias. A árpia é uma ave de rapina sul-americana que vive em florestas tropicais. Ela atinge a maturidade sexual por volta dos 9 anos de idade e forma de casal, que permanecem unidos por toda a sua vida, por toda a sua existência. Algumas características da árpia. A árpia não se reproduz todos os anos, pois o período reprodutivo dura mais de 1 ano. A fêmea é maior que o macho.
o que lhe permite levar o alimento para os filhotes e defendê-lo. O macho vigia o ninho, enquanto as fêmeas saem para caçar. O macho presenteia a fêmea com presas durante o período de acasalamento. O casal costuma copular de 3 ou 4 vezes por dia dentro do seu ninho. Na época de acasalamento, onde a fêmea põe 2 ovos, o peso mais ou menos pesa em torno de 120 a 150 gramas. São incubados num período de aproximadamente até 56 dias. Com tudo isso, o tempo de vida varia muito. Contudo, a expectativa da conservação da espécie não é otimista. Por mais que os casais de Árpia consigam ter várias crias durante toda a vida fértil, que pode ultrapassar os 30 anos, poucos filhotes sobrevivem até a vida adulta. A Árpia, o que ela come principalmente? Ela é inimiga dos pticádios, que significa araras, cacatuias, papagaio. A Árpia alimenta-se de peixes, serpentes, lagartos, pássaros e principalmente de mamíferos como macaco, cotias e bicho-preguiça. Muito interessante também que na época do acasalamento, quem constrói o ninho, que o ninho, né, é construído pelo macho, e é ele quem incuba e alimenta a prole. A principal função dos ninhos é de proporcionar a proteção dos ovos e dos seus filhotes contra os predadores, as adversidades do tempo, né? Entre vento, chuva, muito sol. Outra coisa interessante, é possível criar árpias em cativeiro? Isso é um ponto. É claro que sim, mas a criação de animais silvestres só é legal quando é feita em estabelecimentos autorizados. O projeto Árpia, criado pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, trabalha na conservação da espécie, né? Porque essa espécie também é considerada como gavião real. O projeto inclui ações de criação em cativeiro e monitoramento do ninho e a educação ambiental da espécie. A criação em cativeiro de árpias em cativeiros pode ser uma fonte para a restauração de populações ameaçadas. A criação artificial de árpias pode ajudar a melhorar os protocolos da criação. A criação de árpias em cativeiro pode produzir animais mais translocação, suplementação ou restauração populacional da espécie. É um grande projeto onde todos ajudam. O projeto conta com a ajuda de pesquisadores, voluntários, estudantes e bolsistas para a proteção dessa espécie. A única forma de possuir um animal silvestre legalizado é adquirir o animal de um criador ou estabelecimento comercial autorizado pelo IBAMA e pelo órgão estadual distrital. Para você ter todas as licenças e como tem que criar a espécie das árpias. Como é formado um ninho? É um formato de plataforma, consiste em pilhas de galhos nas franquilhas das árvores emergentes, que são altas e se destacam em meio às outras, como castanheiras, salmoeiras, jequitibás, rosa e imbiçu. O casal recompõe e retoca o ninho a cada vez que utiliza, geralmente a cada 2 e 3 anos, quando eles voltam de novo, né, a pôr os ovos no ninho. Eles vão retocando, né, em volta com a troca dos galhos, das folhas, reforçando o ninho, né, principalmente contra chuvas e ventos, para proteger a espécie, né. Bom, se vocês gostaram
dessa matéria e curiosidade sobre as Harpias, né, que é conhecida também como Gavião Real, se inscreva aqui no canal, me dá aquela moral. É muito importante o seu comentário, coisas do mundo e diversidade. Até a próxima. Bom, pessoal, hoje eu estou trazendo um fato muito importante. Você sabe quantos tipos de largato existem no Brasil? 290 espécies de largatos. O Brasil é o terceiro país com o maior número de espécies de répteis, atrás apenas da Austrália e do México. Entre eles está o largato de olhos azul, largato cego, iguana verde, camaleão do Leme. Então tem largato de língua azul, calango coral ou calango liso, largatista doméstica e tropical. Os largatos são um dos grupos de répteis mais ricos e diversificados. No Brasil já foram registrados mais de 290 espécies de largato. O calango verde também é conhecido como bico doce e é encontrado na floresta amazônica, na caatinga e em algumas partes do cerrado. O largato cego é um largato comum no Brasil. E goma verde é um largato comum no Brasil. O camelão do Leme é um largato comum no Brasil. Então tem várias espécies e estudos científicos sobre os largatos. Lembrando que todas as espécies de largatos, eles não são agressivos, eles não atacam humanos, só se eles se sentirem ameaçados. Exemplo, quando eles encontram os humanos, eles correm, mas se você corre atrás deles para fazer uma maldade, encurrala eles em um canto, eles, para se defender, atacam você. Principalmente que eles se levantam e ficam só com as duas patas de trás, né, e parte para cima de você em caso de estar encurralado ou perante os seus filhotes, o seu ninho, para defender. Eles não são agressivos. Eles vivem em tocas e não é agressivo. Se não for incomodado, alimenta-se de artrópodes, anfíbios e ovos. Uma pergunta que não quer calar: por que aparece largato no quintal de nossas casas? De acordo com informações da Polícia Ambiental, esses répteis costumam habitar as florestas e as áreas de vales. No entanto, quando o clima começa a esquentar, é comum vê-los surgir. Isso ocorre devido ao fato que esta temporada de reprodução para essa espécie é a ideal, o clima quente, né? O calor. Agora, o maior largato do Brasil é o teiu. É muito possível que você já tenha encontrado o teiu, né, em Salvador, Miranense, na sua vida. O largato de tamanho relativamente grande e é o maior da espécie brasileira. Tem um corpo que pode atingir 50 centímetros, mas se considerarmos o rabo, ele pode chegar a 2 metros. O largato teiu é um largato onívoro, com uma alimentação muito variada, que inclui carniças, insetos, aves, roedores, anfíbios, frutas, folhas e até mesmo cobras, quando se consegue abater. Como afastar-se largatos que aparecem no seu quintal? Existem várias maneiras. Por exemplo, café, o tabaco, uma mistura de pó de café. O tabaco pode se espalhar em áreas onde são observados os largatos. A combinação desses dois ingredientes cria um repelente natural
que os lagartos consideram desagradável, principalmente também o alho. O alho é devido ao seu odor forte e eficaz para repelir os lagartos. Com isso, você espalhando essa mistura pelo quintal que você calhou de encontrar, os lagartos vão embora, pois eles não gostam dessa combinação entre café, tabaco e o alho. Um outro fato muito importante: pegar lagarto na mão. Exemplo: a lagartixa pode ser portadora da salmonela. É uma bactéria que causa diarreia, vômito, cólica e pode até ser fatal para os humanos. Entretanto, se você não encostar no animal ou lavar bem as mãos após o contato com esse animal, muito provavelmente não ocorrerá risco de contaminação. O lagarto gosta de comer muitas folhas, frutas, insetos, ovos pequenos, roedores, ratos, aves. Lembrando que em condições adequadas. Mas tente tomar cuidado. Se você encontrar, não fique alimentando ele com outras alimentações, porque eles acabam se acostumando e dificilmente eles vão embora do seu quintal. Lembrando, eles não são agressivos e não atacam humanos, só se eles foram incomodados, encurralados, né? É porque quando eles encontram a gente, eles correm, mas eles encurralados, se sentindo ameaçados, e principalmente se eles estiver com um ninho, seus filhotes, aí eles vão atacar para poder se defender. Lembrando que todos os lagartos que tem no Brasil não são venenosos. Mas se calhar de você tomar uma mordida, você pode recorrer ao hospital. Em caso de mordida de um lagarto, o que pode causar quando mordem? Os lagartos não são venenosos. Do Brasil, não. Os sintomas da mordida são dor intensa, edema, equimose, faringite e linfatopatia. Outra coisa que você pode usar também em caso de encontrar uma visita inesperada no quintal da sua casa é você usar a naftalina, que o cheiro da naftalina espanta os lagartos. Os lagartos odeiam esse cheiro da naftalina e aí impede, de continuar no seu quintal. Espantam eles. Em relação à visita nos quintais de nossas casas, isso é uma coisa normal, porque os lagartos são animais de sangue frio. Por isso, a maioria deles procura lugares quentes para viver. Muitas espécies habitam em regiões tropicais, úmidas ou desertos secos. Os lagartos vivem debaixo da terra, sobre o chão ou em árvores e plantas. Outra coisa importante de você poder tirar os lagartos de perto da sua casa é você colocar no muro, nas árvores, cascas de laranja, limão ou torranja pela casa, especialmente nas portas também e janelas. Isso ajuda a manter os lagartos fora do seu espaço. A maioria dos lagartos é ativa durante o dia e repousa à noite. As lagartixas, porém, geralmente são ativas do anoitecer até o raiar do dia. Outro fato muito importante: qual o perigo da mordida de um lagarto adulto? Por ter dentes afiados, mandíbulas fortes, a mordida de um lagarto adulto é capaz de causar graves ferimentos, principalmente nos dedos das pessoas, além de um risco de infecções por bactéria. Aí vocês têm que correr logo para o médico para poder, tomar os medicamentos e cortar as infecções bacterianas.
Lembrando um fato importante, quando ele se sente ameaçado, encurralado, ele, para se defender, ele fica sobre duas patas e tenta morder. Ele não é um animal agressivo ou perigoso que as pessoas precisam temer. Nesse caso, é respeitar o seu espaço. Eles só atacam ou mordem se eles se sentirem ameaçados e encurralados pelo humano. O largato gosta muito de se esconder em ambientes enriquecidos com plantas, pedras, madeira, terra, galhos. Um local onde o largato possa se esconder e até mesmo um lago artificial. Um fato muito importante, um largato consegue ficar dias sem comer. Especificamente, um largato de jardim pode viver por semanas sem comer. Em cativeiro, a maioria dos largatos de jardim vive em cativeiro por cerca de 5 anos. Eles soltos na natureza, um largato pode viver até 15, 16 anos de vida. Todos os largatos geralmente dormem em torno de 9 a 16 horas por dia, embora a maioria durma perto de 12 horas. As iguanas, por exemplo, costumam dormir 13 horas por dia. A maior parte delas é à noite. As lagartixas geralmente dormem cerca de 12 horas durante o dia e algumas horas e até no meio da noite. A época de reprodução dos largatos varia de acordo com a espécie e o indivíduo. Quando ocorre a reprodução de lagarto, exemplo, no cerrado, a reprodução dos largatos ocorre na primavera e verão. No caso do teiu, a reprodução ocorre no final da estação seca. E também os largatos são ovíparos, ou seja, botam ovos. A fecundação é interna e a reprodução é sexuada. A maturidade sexual do largato varia de acordo com a espécie do indivíduo. Algumas espécies de largatos podem se reproduzir assexuadamente, sem a participação de qualquer macho. No cerrado, a incubação dos ovos é de 6 a 9 meses. No caso do largato teiu, os ovos eclodem entre 60 a 90 dias. Os largatos são muito dependentes. As fêmeas geram filhotes de modo assexuado, sem a participação de qualquer macho, mas não são radicais. Em algumas espécies de largatos, um macho passa por perto e permite a cópula e podem ser fecundadas. Existem 3 tipos de largatos venenosos, mas não existem no Brasil. Bom, são o monstro de gila, vive no sudeste dos Estados Unidos e noroeste do México. Tem um veneno de efeito imediato e é um dos poucos largatos peçonhentos do mundo. O outro largato se chama largato de contas. Vive no México e no sul da Guatemala. Tem uma mordida forte e pode causar danos, mesmo com uma mordida superficial. E o outro dragão mais famoso, que se chama dragão de Cômodo, vive nas florestas da Indonésia e é também conhecido como crocodilo da terra. Lembrando que no Brasil não tem largatos venenosos. A mordida de largatos no Brasil não é venenoso, mas pode causar dor. A maioria das mordidas de largato não venenosos não causam problemas sérios de saúde. No entanto, podem causar dores, inflamações, infecções, fraturas e hemorragias. Bom, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, me dê a moral, like, o seu comentário é muito importante para o canal. Os crocodilos vivem
em ambientes aquáticos, como rios, lagos e pântanos. Pode ser encontrado na África, na Ásia e na Austrália. A África tem o crocodilo Nilo, que é o maior crocodilo do mundo e vive na África subsaariana, incluído na ilha de Madagascar. Na Austrália e na ilha do Pacífico, os crocodilos dessas regiões também frequentam o mar. Na América do Sul, o crocodilo americano vive na costa do sul do México. Na América do Sul, na medida do Peru e Venezuela. Os crocodilos são répteis carnívoros e podem chegar a pesar até 1000 quilos e medir até 6,5 metros. São animais de topo na cadeia alimentar e não possuem predadores naturais. Algumas espécies de crocodilos, como o crocodilo americano e o crocodilo de água salgada, podem adentrar ambientes estuarianos e até mesmo marinhos e até mesmo outras sobrevivências. Essas espécies possuem glândulas em suas línguas que permitem a excreção do excesso de sal, principalmente esses crocodilos que são de água salgada. No Brasil não são encontrados crocodilos, mas sim jacarés, no caso do Brasil. Tem uma diferença muito grande entre crocodilos e jacarés. Tamanho, espessura, a mordida, a força. No caso do Brasil, só é encontrado jacaré, né? Nesse caso, são jacarés como jacaré-açu, jacaré de Ocus, jacaretinga e jacaré de papo amarelo, no Brasil. Em relação ao que os crocodilos comem e aonde vivem em geral. Os crocodilos eles vivem mesmo na África, na Ásia e na Austrália. A maioria dos crocodilos vivem em margens de rios, encontros da Austrália e ilhas do Pacífico também frequentam o mar. O que eu estou querendo dizer? Que crocodilos da Austrália e da ilha do Pacífico frequentam o mar, água salgada. Os crocodilos não possuem os predadores naturais, por se tratar de um animal de topo na cadeia alimentar altíssimo, principalmente a sua força nas glândulas entre seus dentes. Os crocodilos de água salgada, crocodilos marinhos, crocodilos estuarianos ou crocodilos porosos, é nesse artigo que você saberá muito sobre essa espécie. Essa realidade existe, é chamada de crocodilos crocótulos poróceos, que é adaptada a viver em águas salgadas. Ele se adapta a viver em águas salgadas, essa espécie. Os crocodilos são répteis que atingem grandes tamanhos, diferentes dos jacarés, como eu expliquei. Os crocodilos de água salgada, para você ter um exemplo, ele possui um comprimento superior a 8,5 metros e pode atingir mais de 1,5 de toneladas. É importante destacar também que não existe crocodilos no Brasil. Quem é mais perigoso, crocodilo ou jacaré? Os crocodilos tendem a ser mais agressivos e territoriais, especialmente quando é comparado aos jacarés. Eles estão mais propensos a atacar humanos, especialmente quando se sentem ameaçados ou quando seu território está em risco. Essa natureza agressiva faz parte com que os crocodilos sejam considerados muito mais perigosos do que os jacarés. Outra situação interessante é quanto tempo o crocodilo fica embaixo de uma água. A capacidade que eles aguentam ficar debaixo de uma água, os crocodilos podem ter até 6 metros e pesar até 700 kg. Por conseguirem manter-se submersos durante um período longo que pode atingir 60 minutos, os crocodilos do Nilo são conhecidos como predadores sorrasteiros e perigosos,
que tanto atacam na água como na terra. A mordida de um crocodilo, possivelmente de água salgada, pode chegar até 7.000 PS ou libra-força por polegada quadrada, de acordo com os estudos National Geographic. Os mesmos estudos que estudam sobre tubarões apontam que grande tubarão branco, por exemplo, ele tem de 6,4 de metros a 3.324 de quilos. Pode atingir até uma força de mordida de até 1,8 de toneladas. A sua capacidade de mordida. Para vocês terem uma ideia, olha o quanto tempo um crocodilo pode ficar sem comer, que ele consegue se manter vivo. Bem, à primeira vista, estes seriam dois sinais de inferioridade biológica dos répteis. Mas quando é considerado um crocodilo adulto, após um período de alimentação abundante, ele pode passar até 2 anos, sem comer. Vemos que essa fisiologia deles não é tão fraca assim. Eles são muito resistentes, os crocodilos. Outra coisa, o que o crocodilo come? Qual o tipo de animal, né? Bom, isso porque os filhotes de crocodilos são frequentemente comidos por caranguejos, peixes, répteis, como cobras, lagartos e outros crocodilos. No caso dos crocodilos maiores, eles às vezes são atacados por grandes felinos, tubarões, cobras grandes ou até como anaconda. Nesse caso, são essas espécies de animais que são os predadores que atacam o crocodilo. Bom, existem crocodilos no Brasil? Não, só jacarés. Agora, tem crocodilos em São Paulo? Um exemplo. Com essa descoberta, agora não. São 6 espécies de crocodilos descobertas. As 2 primeiras são espécies descritas que foram escavadas no município Monte Alto, São Paulo. Outras 2 são oriundas da região do General de Salgado. Uma no município de Ituruma e a nova espécie que foi encontrada de Catadumba. O que significa isso? Não tem crocodilos no Brasil. Os estudos que estudam sobre essa espécie diz que há muitos milhões de anos atrás tinha no Brasil. Além disso, tem outros predadores do crocodilo. O crocodilo é um predador de ápice, ou seja, uma vez adultos, eles não possuem predadores naturais. Agora, alguns animais podem atacar o crocodilo adulto. Exemplo, onças, elefantes, hipopótamos, leopardo, leões e cobras grandes. Tipo assim, como a anaconda. Aonde vive o maior crocodilo do mundo? Na Austrália. É conhecido por ser um lar de animais exóticos. O local abriga desde aranhas gigantes e até répteis únicos. E também é o lar do maior crocodilo do mundo, que vive em cativeiro. O animal mede 5,5 metros e está no Marineland Crocodile Park. Existem também muitas curiosidades sobre os crocodilos, como a mordida. A mordida de um crocodilo é 10 vezes mais forte do que a de um grande tubarão branco. O tamanho dos crocodilos são maiores do que répteis vivos e pode medir cerca de até 8 metros ou até mais, dependendo de cada característica ou espécie de crocodilos. A vida longa dos crocodilos pode viver mais de 70 anos na natureza e até 90 anos em condições específicas. Eles engolem pedras, os crocodilos engolem pedras para ajudar a triturar os alimentos no estômago.
Outra coisa interessante, o focinho. O focinho dos crocodilos, que tem a cabeça mais afiliada, enquanto outros jacarés têm um focinho largo e arredondado. Eles não suam, os crocodilos não suam, por isso se sentem ou deitam com a boca aberta para liberar o calor. Em relação à língua do crocodilo, os crocodilos não conseguem pôr a língua para fora. Em relação aos dentes dos crocodilos, os crocodilos têm de 74 a 80 dentes, mas podem ter de 2 a 3 mil dentes durante a vida toda. A capacidade dos dentes dessa espécie de crocodilos. Os crocodilos também têm um quarto dente inferior que fica do lado de fora da boca quando ela está fechada. No caso, dou um exemplo dos jacarés, quando eles estão com a boca fechada, não é possível ver nenhum tipo de dente. Além disso, os jacarés só são encontrados em algumas partes dos Estados Unidos, no leste da China. Em relação à pele do crocodilo, a sua pele é grossa e coberta de escamas que não se sobrepõem. Os dentes são cônicos e possuem uma mordida muito poderosa. O coração dos crocodilos apresenta 4 camaras, tal como as aves, que possuem um sistema diferente de ventilação ao redor dos pulmões, conforme outros répteis são aviários. Os crocodilos têm uma habilidade impressionante que vem do período Jurássico. É um dos predadores mais assustadores do reino animal. O crocodilo é capaz de prender suas mandíbulas em torno de uma presa, arrastá-la para debaixo de água e ainda continua respirando confortavelmente enquanto a sua vítima se afoga e é devorada por eles. O tempo de criação dos crocodilos varia de acordo com as espécies, mas em geral os ovos demoram cerca de 114 dias para eclodir. Os crocodilos de água salgada normalmente botam 50 a 60 ovos. Os crocodilos do Nilo colocam ovos em ninhos na areia e os filhotes demoram de 11 a 14 semanas para nascer. As mães de crocodilo ficam perto dos ovos para protegê-los de predadores. Dependendo da espécie de crocodilo, as fêmeas podem botar de 10 a 100 ovos em seu ninho. E depois de 1 a 5 meses após o casalamento da espécie de crocodilos. Às vezes, elas os enterram à beira dos rios ou colocam na areia. Crocodilos de água salgada normalmente botam de 50 a 60 ovos. Os machos também são muito importantes nessa época. Os machos podem permanecer perto do ninho. Quando chegar a hora de sair da casca, os filhotes começam a emitir um chamado que pode ser ouvido até 20 metros. Ou seja, assim quando está para nascer, eles mandam um sinal. Aí até 20 metros, os pais, crocodilos, percebem e ficam ao redor até nascer todos os filhotes de crocodilos, para proteger de ataque a algum predador. O mais interessante é que essa espécie tem um poder de viver por muitos anos, tanto 70 até 90 anos, principalmente se for em cativeiro, É uma espécie muito forte. Bom, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, me dá aquela moral. Coisas do mundo e diversidade. É muito importante o seu like, o seu comentário e a sua inscrição para o canal. Sempre tem novidades aqui do mundo animal e qualquer diversidade. Até a próxima.